A gente não gosta disso, na verdade, Sky. Mas a gente gostaria que aqui fosse uma conversa de botequim. Mas não é um botequim. Porque tem uma multidão vendo lá fora, cara. Isso aqui, querendo ou não, você sendo formado ou não, isso aqui é um programa jornalístico, porra. Mandou investigar o possível cometimento de crime de apologia do nazismo pelo deputado federal Kim Kataguiri, do Democratas, e pelo apresentador do podcast Flow, Bruno Ayub, que usa o nome de Monark. É, Monark, você fez merda. Opa, e aí meus amigos, tudo bem com vocês? Eu estava editando meu vídeo de boas na quarta-feira, daí quando eu parei para almoçar e fui ver o Twitter, tinha um alvoroço gigante lá. O Monark estava sendo cancelado de novo. Só que quando eu fui ver, realmente não era por um motivo besta. A internet realmente foi muito passiva com o Monark no meio do podcast estar bebendo, fumando, falando merda, mas dessa vez ele realmente passou dos limites. O cara que jogava Minecraft e fazia reflexões boas nos vlogs dele, até mesmo criou um podcast com o Eagle 3K, que é outro youtuber extremamente respeitado, simplesmente acabou dando uma opinião que não era polêmica, mas sim era totalmente criminosa. Eu acho que o nazista tinha que ter o partido nazista. Eu acho que não. Reconhecido pela lei. Falar que apoia a criação de um partido nazista no Brasil, cara, onde é que tu tava na cabeça? Liberdade de expressão não é liberdade pra defender ideias desse tipo? Por mais que o lema de liberdade de expressão diz, por mais que eu discorde de tudo que você fale, estarei lá pra defender o seu direito de falar, não é bem assim que tem que ser levado, já que a apologia a grupos nazistas é um crime previsto não só na Constituição, mas também é um crime contra os direitos humanos. O pior é que o Eagle simplesmente se tornou complacente das falas do Monark, sem reprimir, sem tomar as rédeas da situação, e isso foi demonstrado muito ao longo do tempo. Várias pessoas que participaram do Flow pediram a remoção do podcast que participaram. Convidados futuros cancelaram sua ida ao Flow, outros youtubers e podcasts também sofreram consequências, várias marcas estavam sendo caçadas para acabar com o patrocínio do Flow, e até mesmo investigação na Procuradoria-Geral da República está acontecendo nesse exato momento. O Ministério Público de São Paulo recebeu uma denúncia hoje contra Bruno Ayub, mais conhecido como Monark, após o apresentador do Flow Podcast ter defendido a criação de um partido nazista no Brasil. Por causa de quê? A ideia utópica de liberdade de expressão dentro da cabeça do Monark. Vocês só dois moleque idiota. Mas eu sou meio idiota, na real. A liberdade de expressão, assim como qualquer outro direito fundamental que lista na Constituição brasileira, não são 100% garantidos, pois sim, um direito seu pode ser reprimido caso tenha que dar a garantia a outro direito. Quer um exemplo? O direito de ir e vir pode ser revogado caso tenha que garantir o direito à saúde e o direito à vida, caso de uma doença que esteja afetando o sistema de saúde em níveis alarmantes. Onde será que a gente viu isso antes, não é mesmo? E ontem, quando a prefeitura decidiu pelo lockdown, já estava em mais de 90% a ocupação em leitos de UTI. Nesses direitos fundamentais, assim como essa ideia de liberdade de expressão, tem um limite. Seu direito de liberdade de expressão acaba quando começa a defender a criação de um grupo onde, na Segunda Guerra Mundial, tem feito atrocidades como colocar pessoas em campos de concentração e matá-los por pura intolerância religiosa. É algo que não é só contra as leis do país, mas é contra os direitos humanos. Eu mesmo já falei isso no Twitter, a icônica frase: é impressionante como as pessoas gostam de meter a desculpa que estavam bêbadas quando fazem merda, não é mesmo? Justamente pra dar aquela apologia que essa desculpa de eu estava bêbado simplesmente não cola mais. Ó, galera, eu queria fazer esse vídeo pra só pedir desculpa mesmo. Eu tava muito bêbado. Afinal, aqui mesmo na comunidade de opinião, temos um exemplo bastante claro que isso não colou. Vamos tomar o Z como um exemplo, que disse que estava bêbado, brigou com a namorada e foi pro Macau do Discord pra dar de cima de uma menor de idade. Isso não isenta o erro dele. Uma pessoa bêbada pode não ter o controle de suas ações e palavras, pois o álcool entra e a verdade sai, não é mesmo? Isso tudo poderia até ser válido se não fosse um único detalhe. O Mount mesmo disse em seu tweet que ele teve esse papo com o Monark quando ele estava completamente sóbrio. Liberdade de expressão não dá o direito de ser burro ao ponto de defender o nazismo. Afinal, o Monark em si é um influenciador e ele sabe disso. Ele sabe que sua voz pode sim gerar repercussão grande. E essa filosofia do Flow de falar o que quiser e defender o que quiser, uma hora vai sair caro pra eles. E saiu caro, muito caro. E o pior é que eles foram avisados. Com o polêmico trecho do Rogério Skylab, que em suas palavras ele avisou que o que eles fazem no Flow tem um peso. Aquilo, afinal de contas, em sua raiz, é um programa jornalístico. Não importa se eles são formados ou não. A gente não gosta disso, na verdade, Sky. A gente gostaria que aqui fosse uma conversa de botequim. Mas não é um botequim. Porque tem uma multidão vendo lá fora, cara. Isso aqui, querendo ou não, você sendo formado ou não, isso aqui é um programa jornalístico, porra. Eu não gosto disso.
a forma do programa é de conversa livre, ok, não tem problema. Mas é um programa jornalístico. Precisa ser, a gente não pode ser só dois moleque idiota. Eu sou meio idiota, na real. Foda-se, mas é um programa jornalístico, tem uma multidão vendo. Se eles têm uma responsabilidade, ainda mais no país que se encontra numa situação tão frágil, com ideias intolerantes, tanto na política quanto na sociedade. E o pior é que quem paga a conta dessa irresponsabilidade não é só o Monark. É o Monark, é o Igor, é quem trabalha junto com eles, é quem já foi convidado, são as empresas que patrocinam, até mesmo o próprio David Jones, que não tinha nada a ver com a história, viu seu projeto do Flow Esporte Clube quase afundar por causa do Monark, chegando ao ponto de declarar que se o Monark não sair, eu saio. Isso era um sonho meu de anos, né? Poder conversar com o Zico. Quando eu tava, né, no voo e tal, vocês me conhecem, galera, eu só quero ficar de boa, eu não fico acompanhando essas treta e tal, eu fico na minha, cara, eu só gosto de ficar quieto na minha, fazendo meu trabalho aqui. O Flow Esporte Clube é um projeto que mora muito perto do meu coração. Que o Flow Esporte Clube é uma ideia, é um sonho que eu queria fazer e que não era possível fazer sozinho, né? E aí eu me juntei com o meu amigo Igor, pra quem não sabe, eu sou amigo do Igor há mais de 20 anos, e a gente tá fazendo uma parada muito foda. Pouco tinha contato com o Monark lá, porque o meu programa é muito diferente dele, eu não via muito, né? E não tinha esse contato assim, né? Mas aí, hoje, na verdade, o programa de ontem, né? Ele falou atrocidades durante o programa dele sobre nazismo, né, cara? E assim, só de falar a questão de criação de partido nazista no Brasil, só de falar isso, eu já sinto um asco, cara. O que aconteceu na Segunda Guerra Mundial é um negócio assim, irreparável, sabe? Que vai ser sentido, talvez pra sempre pela humanidade, por causa de uma ideologia assassina. E aí o Monark dá aquelas declarações, é claro, com razão, o mundo cai em cima dele e do Flow. Eu mesmo falei que e quando eu fiz aqueles stories, eu já tinha falado com o Igor, eu já tinha falado com o Jean. Eu tinha falado que eu ia dizer isso. Que se o Monark ficasse, eu iria sair. Eu não sei como vai ser o Flow daqui pra frente, só o tempo dirá, mas ao menos o Igor anunciou que ia comprar a parte da empresa que eles fizeram juntos, mas ainda não sabe se ele vai tocar o Flow sozinho daqui pra frente, porque desde o início era o Igor e o Monark na frente do Flow Podcast. E também de vez em quando um convidado, o outro no meio da conversa. Mas será que o Flow vai acabar? Eu não sei. Mas se dependesse somente do Monark, o Flow já acabou há muito tempo. Mas, depois desse cancelamento devastador, eu tenho a plena certeza que agora o Monark deve se arrepender muito de não ter escutado Skylab há um ano atrás, quando eles foram avisados. Afinal de contas, com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Mas enfim, eu sou o Rick e só quero compartilhar minha opinião com vocês. E se você chegou até aqui, mano, tá na cara que tu curtiu esse papo, não é mesmo? Então, brother, me faz um pequeno favor, deixa um like aí embaixo, se inscreva no canal e ativa o sininho. Custa absolutamente nada e você nos ajuda demais, velho. E como sempre, o link do nosso servidor do Discord tá aí na descrição. Ah, e quem tá se perguntando, os vídeos aqui saem toda segunda, quarta e sexta-feira, sempre às 8 horas da noite, no horário de Brasília. E bem, avisos dados, então só me resta uma coisa. Se você discorda de mim ou quer acrescentar alguma coisa ou tem alguma sugestão, deixe embaixo nos comentários que com toda certeza eu vou ler. Meu velho, muito obrigado por me ouvirem até aqui. Fiquem com tudo. E falou-se.